Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio desta temporada do podcast igualmente da IKEA Portugal. Falámos de vários temas durante esta primeira temporada e vamos continuar numa segunda. Não é para eu ir embora que isto não continua. Vai continuar e eu venho cá. Bom, isto não interessa nada, o meu nome é Rui Maria Pego, seja bem-vindo a este podcast, também pode estar a ouvir ou a ver no YouTube. Hoje falamos de um tema muito importante e que infelizmente continua a estar na ordem do dia e vai continuar, eu acho, durante muito tempo, infelizmente. Igualdade salarial, combater a diferença entre géneros. Hoje recebo a Iva Domingues, jornalista, apresentadora de rádio e televisão, apresenta atualmente a rubrica dedicada a celebridades, a cultura, ao showbiz no programa Esta Manhã, na TVI. Em 2014 fundou, juntamente com Rita Ferro Rodrigues, a Associação Feminista Capazes, tanto trabalho que foi feito. É uma voz ativista em todos os temas relacionados com a igualdade de género, feminismo e direitos das mulheres. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Também recebemos Bruno Nereu, com longa experiência no setor do retalho, é responsável de compensações e benefícios da IKEA Portugal há cerca de 2 anos, aborda a realidade do retalho em relação a este tema, também vamos falar sobre isso aqui em nada, e também a Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a SIG, na presidência do Conselho de Ministros, assumiu funções em outubro de 2020, bem-vinda, aborda a temática da promoção e defesa do princípio da igualdade de género, procurando responder às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de género. Vamos começar por aí. A velocidade a que isto está a acontecer é a que queremos ou é a que é possível, Sandra? Olá. Bem-vinda. Olá. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Sim. É um prazer poder estar aqui a falar destas matérias tão importantes. Bom, a velocidade a que as coisas têm evoluído é muito baixinha. E se nós ficássemos à espera que pelo tempo as coisas acontecessem, enfim, nem daqui a 300 anos haveria igualdade nem pouco mais ou menos. Portanto, é preciso, de facto, atuar, é preciso chamar a atenção para as questões, é preciso sensibilizar e é preciso estarmos cá sempre para dizer isto não está bem e pode melhorar. E é isso que não só organizações da sociedade civil têm feito, como as próprias instituições nacionais e internacionais também têm sempre chamado a atenção, e eu congratulo-me pelo facto de hoje em dia se falar tão mais destas questões do que há 10, 20 anos atrás. Isso significa que vale a pena o trabalho que tem sido feito e sim, não podemos esperar, precisamos que a velocidade aumente na mudança. Sim. Claro. Temos que aumentar a velocidade, sendo que em Portugal, em média, uma mulher precisa trabalhar mais 52 dias para ganhar o mesmo salário do que um homem. A diferença de salários entre homens e mulheres é de 14,4%, ou seja, as mulheres ganham em média menos de 148,90€ por mês do que os homens. Segundo a CGTP, em profissões de quadros superiores, os homens ganham mais 26,1% do que mulheres, com funções idênticas. Falando em voz, em velocidade, Iva Domingues, fizeste parte das Capazes, és uma voz ativa, já te vi no ar a passaste frequentemente com pessoas que têm visões completamente retrógradas sobre este tema. Que dizem barbaridades. Sim, quando é que apareceu para ti esta necessidade fundamental de combateres? Porque também ganhar voz é um percurso. Sim, não é? sim. Eu devo ter nascido feminista, mas quando me apercebi foi mais tarde, quando comecei a sentir na pele exatamente isso. Essa diferença, essa desigualdade. Tinha que fazer mais, tinha que provar mais. E continuava Ganhavas menos do que os a teus ganhar menos. co-hosts masculinos? Exatamente. Quando comecei a trabalhar, senti em vários aspectos da minha vida, não é só a nível salarial, a nível de oportunidades, enfim, um bocadinho melhor, mas... E, sobretudo, olhei à minha volta, porque eu, apesar de tudo, era privilegiada, porque tinha conseguido furar, tinha conseguido chegar mais ou menos a um caminho que eu lutei muito para conseguir, mas bastava olhar para o lado. E acho que isso também faz parte de quem chega a um sítio, olhar para o lado, dar a mão e ajudar. E isso também foi o que me levou, na altura com a Rita, a criar as Capazes, porque sentia muito que à minha volta, e muitas mulheres, sobretudo mulheres, porque essa distância ainda é muito grande, pediam ajuda, estavam cansadas, estavam frustradas, e eu percebi que havia um caminho e tinha que me juntar às fileiras desta luta, porque é urgente, porque de facto não podemos ficar à espera. Claro, é uma luta que não tem só mulheres. Aliás, hoje a equipa é maioritariamente feminina, que está aqui connosco hoje, e eu adoro saber isso, mas importa dizer que os homens estão aliados, Bruno. Esta chegada também aqui aos homens se perceberem que são aliados, não é? Eu acho que é um dos problemas que eu acho que demora também a ser desconstruído, que é que os homens têm todo, aliás, é com os homens que também se faz esse combate. Sim, a questão da igualdade salarial, obviamente, é uma questão de direitos humanos, portanto, é uma questão que diz respeito a ambos os géneros e é uma questão pela qual ambos os géneros devem lutar, quer homens, quer mulheres. E dentro da sociedade, as instituições, as pessoas, os cidadãos, as empresas, todos temos que em conjunto abraçar esta causa e lutar
instaurar estes direitos que estão, acho que já com grande atraso, de facto. Como é que Já na IKEA deveríamos isso ter acontece para ti? Conta-nos. No IKEA, nós naturalmente faz parte da nossa gênese, da nossa cultura e valores. Assumimos a defesa pela diversidade, pela igualdade e pela inclusão. Portanto, a questão da igualdade salarial, e não apenas salarial, mas também igualdade de género, de oportunidades para todos os nossos colegas, é uma questão essencial para nós e nós fazemos defesa desses princípios há muito tempo. Temos procurado sempre melhorar, e não só melhorar, mas tomar o pulso àquilo que temos feito e ver como é que estamos a progredir e evoluir, e queremos sempre fazer mais. Portanto, nunca estamos satisfeitos, vamos querer continuar a trabalhar nesta área e a desenvolver mais esforços ainda, não apenas para que internamente estejamos bem, mas para falar com a sociedade, com outras empresas. Sabemos que há outras empresas, felizmente, a investir nesta área, e achamos que em conjunto conseguimos um movimento mais forte nesse sentido. Porquê é que há homens que não se compadecem com esta luta? Olha, é algo que eu dificilmente consigo explicar e entender, sinceramente, porque acho que dentro de uma sociedade, quando nós vemos que há outras pessoas que não têm os mesmos direitos, não custa-me perceber como é que podemos viver com isso, seja em que circunstâncias for. Portanto, tem a ver com não quererem perder lugares de poder, Sandra? Eu acho que tem também muito a ver com isso, naturalmente. Há aqui uma questão de poder que é fundamental e fulcral, mas também eu acho que também há mais do que isso. Há as tradições, há os estereótipos, há a educação, muitas vezes no seio da família, terem sido educados os meninos para serem audazes, as meninas para serem simpáticas, e tudo o que isso implica, não é? Os rapazes mais para serem educados e serem muito apoiados para irem para profissões ligadas à tecnologia, ligadas às engenharias, hoje em dia muito informática, que são profissões que depois têm um reconhecimento público e na sociedade muito elevado, que têm salários bastante mais elevados do que as áreas tipicamente femininas do cuidado, da educação, da hotelaria, que têm salários mais baixos. E isto começa desde muito cedo. Esta coisa cromática rosa-azul está mesmo entranhada na nossa sociedade. E esse é um dos principais problemas. Eu acho que muitas vezes as pessoas nem têm noção que são discriminadas ou que discriminam, porque não se tem a menor percepção, porque vivem nesse caldo desde sempre. Há uma percepção de normaliza-se o anormal como se seja realmente fazer sentido, como se fizesse sentido. Por isso é que muitas vezes o que a Iva estava a dizer é importante, quando ela se apercebeu, porque há muita gente que nem se apercebe, há muitas pessoas que nem se apercebem quando se fala, mas diferenças salariais, mas as mulheres ganham menos que os homens, mas isso não faz sentido nenhum, porque eles nem estão a ver a verdade. Mas isso acontece muito, e mais, quanto mais elevado é o cargo que está a exercer, a profissão mais complexa, maior é a diferença salarial. Porque depois vem, não é só a base, mas é todos os complementos, os benefícios. Por exemplo, até ao nível de direção, muitas vezes os carros que são atribuídos aos homens são de uma cilindrada muito superior àqueles que são das mulheres. As mulheres não têm mãos para carros muito poderosos, não é? A mim não me podem dar um carro com cilindrada para as mãos que eu espeto na primeira esquina, portanto, não é nada disso. E por isso é que é extremamente importante, de facto, chamar a atenção, porque isto é uma realidade que está mesmo à frente dos nossos olhos e muitas vezes não é vista. Qual é que foi o gatilho para ti, Sandra? Para tu, hoje em dia, és Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ou seja, tu estás no meio da política, já vou perguntar como é que é, mas qual foi o gatilho? Ok, estas são as questões que eu quero abordar na minha vida. Houve também um momento de assunção de eu tenho que lutar pelos meus direitos porque não são de facto iguais? Bom, eu desde miúda que sempre achei que tinha que ter os mesmos direitos e queria chegar onde os homens também chegavam, e não, para mim nunca ninguém me disse tu não podes fazer isto porque és menina, o que obviamente também é muito importante, mas ouvia à minha volta às vezes dizerem isso e para outras raparigas, e aquilo ficava-me sempre muito no estômago, aquela ideia do, por exemplo, os rapazes têm muito mais jeito para as matemáticas do que as raparigas. Era uma coisa que eu só via muito na minha geração, há uns 40 anos atrás, não é? E eu ficava, mas isso é mesmo verdade? Mas aquilo, a gente olhava para o lado e realmente as miúdas ali no 9º ano iam quase todas para humanísticas, os rapazes é que iam para científicos, e aquilo parecia bater certo.
Mas na verdade Não. era porque os próprios miúdos e miúdas eram condicionados, no fundo, a fazerem essa escolha. E isso para mim foi-me lembrando. Depois eu tirei Direito, tenho especialidade em Direito de Trabalho e durante muitos anos trabalhei em Direito de Trabalho. E aí, é uma arena onde se vê isso todos os dias. E aí não é? eu percebi, bem, isto é muito mais grave do que eu pensava. De facto, as diferenças entre homens e mulheres no mundo do trabalho são abissais. As questões da parentalidade, as questões da conciliação trabalho-família, as questões do acesso à promoção na carreira, coisas tão simples como a formação profissional, que sendo fora do período laboral, Sim. as mulheres já não tinham tanta vontade para poderem ir, porque efetivamente tinham que ficar com os filhos. Lá está, tinham que ficar com os filhos. Então eu, para mim, comecei a trabalhar muito nessa área e depois tive a oportunidade de abraçar as questões da igualdade e, portanto, não pensei duas vezes. Já vamos à política. Iva, querias acrescentar alguma coisa assim? Não, estava a ouvir a Sandra e é curioso porque se falava da educação, das pessoas que são condicionadas, porque é que os homens têm, alguns são só inseguros, outros estão só agarrados ao poder, outros à educação, mas mesmo como feminista que sou e com amigas que tenho, feministas, temos que nos autopoliciar constantemente. Nós que temos essa lente, ainda assim, se não nos autopoliciarmos, as coisas podem descambar. No comportamento ou na linguagem? Em tudo. Linguagem é uma boa questão, já podíamos ir lá a seguir, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 2 filhos, uma rapariga, um rapaz, e ela acaba por confessar-me um dia destes, e é super feminista, que é mais branda com ele, é mais exigente com ele. Que é mais... Mas é para prepará-la para os embates que ela terá na vida, que são à partida ela acha superiores? que não, ela acha mesmo que se não tiver esse cuidado, ela própria como mãe às vezes, o rapaz, e é que está tão enraizado. Mesmo numa feminista isto pode acontecer. Portanto, este policiamento constante é fundamental até quem está atento. Agora imagina quem não está sequer sensível a isto. Sim, mas eu sinto que fui preparado de uma maneira diferente. Eu era rapaz, tenho 3 irmãs. Exatamente. Sendo que em minha casa não havia diferença, mas havia diferença. E no sentido de que eu à partida não tinha tanto jeito para determinadas coisas, que é uma coisa completamente estúpida. Dá imenso jeito aos rapazes dizer que não têm. Não, a é? minha mãe nunca aturou isso, mas eu tentei, não vou mentir. E eu acho que também porque vinha nesse estereótipo. Não sei se para ti foi igual, Bruno. Também tentaste passar pelos pingos da chuva por seres rapaz Por acaso e não fazer algumas coisas. Por acaso não, porque eu também, curiosamente, venho de uma família que tem muito. Acho que há muito uma inspiração matriarcal já de várias gerações. E talvez por isso. E não só por isso, mas também pelas circunstâncias da vida pessoal da minha mãe, nós fomos muito habituados. Eu tenho uma irmã e vivíamos juntos, e portanto eu fazia muito a divisão de tarefas, era natural em casa. Portanto, aquilo que ela fazia, eu fazia, alternávamos normalmente à semana, e isso foi muito bom e muito positivo para mim, porque de facto hoje vejo isso como natural. Mas percebo que não é assim em geral na sociedade, e é pena que assim não seja. Mas há outra lente, que é a lente do sofrimento das pessoas que não se encontram em nenhum dos géneros, não é? Que são pessoas que são não binárias e que ficam ainda mais encaixotadas nesta lógica do que é ser mulher, do que é ser homem, como é que é o meio de comportar, e essa será a fronteira seguinte, não é? Falando em igualdade salarial, Sandra, estávamos a falar, eu ainda quero saber como é que é na política, porque eu imagino, e sei muito bem pelo nosso meio que é em reuniões com, por exemplo, é interessante falar sobre isto na televisão, por exemplo, as grandes protagonistas, os protagonistas são normalmente mulheres. São normalmente ganham muito melhor ou muito melhor do que os seus co-hosts masculinos, acontece frequentemente, mas nos lugares de decisão estão homens normalmente. Claro. Não é? Com certeza. Tu tens uma diretora? Sim. Eu Por acaso até está no Conselho de Administração. Por acaso tem assento. Que é raríssimo, nunca tinha acontecido. Mas porque comprou, não é? Ações, senão exatamente. Mas quantas vezes ela é um bom exemplo e outras pessoas são bons exemplos de como parece que os obstáculos são sempre maiores. Sim, claro. Tu sentiste isso no teu ganhas voz em reuniões, por exemplo, de alinhamentos de programas de produção. Não tens de dizer nomes. Não, mas senti, claro que senti. Primeiro que olhassem para mim, para além da apresentadora papagaio, não é? Que não sou de todo, mas primeiro que levassem a sério, primeiro que escutassem e eu vissem de facto as ideias que eu tinha, foi todo um trabalho. Quase um purgatório, foi muito longo o caminho. Hoje em dia não é assim, mas lá está, é dar murros em pontas de faca durante muito tempo mesmo. E a beleza atrasa? Atrasa, tu és um bocadinho mais, se bem que a beleza é discutível, mas ainda assim, se estás dentro dos padrõezinhos, é porque não é? És fraquinho. Claro que atrapalha, mas também ajuda, lá está. Isto também não estavas em televisão, se calhar os padrõezinhos, portanto, isto é, enfim. Mas senti muito essa dificuldade no início. Agora já também é uma coisa que vais conquistando. Claro. E ou consegues ou não consegues. E agora também sinto que
quem está em cargos de coordenação, edição, decisão, já tem esta abertura, já engrossou as fileiras, não é? Sinto que conheço muito mais gente feminista hoje em dia do que conhecia. Se calhar já não tem medo da palavra, tinham muito medo há 10 anos, e estão connosco, percebes? Estamos todos juntos nisto. Claro. Aliás, o feminismo é mesmo isso, não é? Homens, mulheres, todos os géneros. Toda a gente, claro. Mas claro que senti essa dificuldade e era muito, muito frustrante no início. Muito frustrante. Já vamos à linguagem. Na política, como é que é? Bom, na política é em como todas as outras áreas e setores. Há mais homens do que mulheres em cargos com mais poder. E aliás, se não fosse a lei das cotas, não é? Que existe para o Parlamento, que existe para as listas dos O que é que partidos. achas dessa lei? Acho muito bem. Eu também acho muito bem, mas há pessoas que são contra. Eu gostava de saber porque que, aliás, se de facto é a única maneira de produzir avanço verdadeiro. Eu não. Bem, é a maneira mais rápida de produzir avanço. Porque isso nós temos muitos casos, aliás, os países nórdicos foram os primeiros na Europa a experimentar este sistema, quer na política, quer também nas empresas, nos cargos de gestão, e percebe-se perfeitamente que há uma diferença enorme. Portugal, que já tem também, quer para as empresas, quer na política até há mais tempo, percebe-se que, quer dizer, o aumento é brutal face ao que estava no antigamente. Eu acho que as cotas são muito importantes. Quem acha que as cotas não são importantes é porque, na verdade, vem com aquela lógica que eu acho altamente de conversa desconstrutiva. E só Boa para maneira de causar pôr as coisas, Sandra. só para causar Uma conversa desconstrutiva. Grande eufemismo. Pronto, sim, não sou politicamente correta, não é? Tem que ser, mas é verdade, é porque vem com aquela ideia, porque isso põe em causa o mérito, agora qualquer mulher, mesmo que tolinha, chega lá. Então, e os homens nunca se preocuparam com os tolinhos a tomassem conta do poder? Quer dizer, Sim, uma sociedade perfeita não teria cotas, só que não é, claro. nunca vai ser. Quem acredita que vai, acredita num Pai Natal também. Sim. Portanto, é necessário, é evidente que é necessário. Sim, e o facto de haver cotas só significa que para os mesmos locais se exige que possa haver também uma mulher que tenha exatamente valor para lá estar. Claro. Não é só porque nasceu mulher, é porque é mulher e porque tem condições para lá estar. O que acontece é que normalmente, ou pelo menos durante muito tempo, onde eram escolhidos os homens para os cargos de direção e inclusive para a política, muitas vezes é naquele meio masculino, onde menina não entra. Ainda. Tem dificuldade em entrar. Basta olhar para as constelações governamentais para perceber que são sobretudo homens, não é? E depois dirão, ok, são as pessoas que têm aquele percurso, mas há uma sensação às vezes, e isto é uma provocação, que há uma verdadeira vontade de impedir essa evolução. Tivemos uma primeira-ministra, não é? Já há muito tempo. É assim, para alguém entrar para o poder, alguém tem que sair. Porque se o lugar é só um, não cabem os dois. Claro. Agora, isto não quer dizer que as mulheres querem tomar o poder e os homens vão desaparecer do poder. Não, claro que há muitos lugares de poder. Agora, para cada um em concreto, é muito difícil que as pessoas saiam. Porque há pessoas que confundem isso com o feminismo. Essa ideia de que as mulheres querem tomar o poder e reger a sociedade. Primeiro as mulheres, depois os gays, que a agenda gay é o que vem a seguir. Isto tem tudo a ver um bocado com perder poder, não é? Tem tudo a ver com isso. Claro que sim, isto é tudo uma grande história de luta pelo poder. As mulheres não chegaram ao século XXI, de uma forma geral, no mundo inteiro, a serem oprimidas por acaso, não é? Claro. Foi porque, de facto, os homens arranjaram uma forma de tomarem conta do poder. E logo desde muito cedo, não é? Vem desde que há a revolução agrícola e que é preciso ter propriedade e defender a propriedade, e a partir daí, bom, se só metade da população é que estiver na luta pelo poder e a outra tiver arrumadinha em casa, ainda por cima a tomar conta dos filhos. Desde as cavernas, na verdade, que eles é que se organizavam e saíam para caçar e elas ficavam dentro das Mas houve uma fase que elas caçavam, mas deixavam. E o que é que se faz a seguir? Tira-se o acesso à educação, que foi a maior medida para perpetuar o poder nas mãos do homem. Foi tirar dos homens, foi dificultar o acesso das mulheres à educação. Por isso é que agora o século XXI é um século de grande revolução. Cerca de 60% das pessoas licenciadas são mulheres. Como de resto, ias dizer, Iva? Não, estava a dizer ainda no cimento, se quiseres uma aula de história ao vivo e a cores, vê o Afeganistão. O que é a primeira coisa que eles fazem? Sim. Claro. Mulheres fora das faculdades, tapadas, em casa. E no caso do Afeganistão, a sociedade americana a queimar os registros. Mas no fundo é isto, não é? Sim. Só que agora, e ao vivo, em tempo e real. em direto. Assim. No nosso momento agora, em Portugal, saídos, ou melhor, dentro de uma pandemia, eu sei que a IKEA teve várias ações para ajudar os colaboradores da IKEA. Imagino que quem também sofreu mais com a pandemia podem ter sido as mulheres, não é? Imagino que muitas mulheres tenham ficado muitas vezes
perderam-se mais trabalhos, acho eu, e depois também não é só isso, é aquela ideia de que, por exemplo, descobrimos que se calhar a pessoa com quem passamos a nossa vida é um agressor, não podemos fugir dele, temos menos independência financeira. Fora que há esta coisa de haver sempre a ligação com os filhos, não é? Portanto, é sempre pensado que as mulheres é que têm que tomar conta dos filhos. Como é que a geriu também esse lado de apoiar os colaboradores durante a pandemia? Houve também casos específicos de mulheres mais frágeis durante este tempo? Nós não identificamos casos específicos de mulheres mais frágeis. Sabemos que, em geral, a tendência na sociedade é que, quando, por exemplo, os filhos ficam em casa porque as escolas fecharam ou porque há uma situação de isolamento profilático, há a tendência para que seja a mulher a ficar em casa com os filhos. Na IKEA, obviamente, nós damos a oportunidade a que seja quer a mãe, quer o pai, e promovemos que sejam... qualquer um dos progenitores possa ficar em casa com os seus filhos. Demos o apoio necessário na altura, ainda quando as coisas não estavam bem definidas, obviamente. Nós também demos abertura para que as pessoas pudessem ficar em casa sem ter qualquer preocupação em relação ao seu rendimento, mas de uma forma geral nós demos o apoio aos colaboradores, homens e mulheres, para que possam ambos ficar em casa com os filhos, e achamos também que são importantes as medidas de parentalidade que temos implementadas na IKEA para permitir às mulheres passarem mais tempo, às mulheres e aos homens também, de igual forma, passarem ambos mais tempo em casa com os seus filhos. Temos uma medida que se chama precisamente Passa Mais Tempo com o Teu Filho, que está aberta a todos os colaboradores e que lhes permite ficar em casa mais 2 meses, independentemente do seu género. A televisão não resultar e eu venho para a IKEA. Tu, entretanto, criaste uma rapariga. Qual foi o maior desafio em contares à tua filha? Achas que tiveste... há pouco falavas da tua amiga que era mais branda com um rapaz do que com uma rapariga. Sabemos, infelizmente, e eu tendo irmãs e muitas amigas, de que existe uma insegurança maior, não é? Quando se nasce mulher. Assim também pode acontecer, obviamente. Um homem pode ser alvo de qualquer tipo de violência, mas é mais frequente no caso das mulheres, infelizmente. Preparar uma mulher para este tempo ainda é duro. Preparar um filho ou filha é duro. É duro. Só com os seus primeiros 50 anos, depois a coisa dá-se. Não, eu na verdade eu decidi prepará-la, mas não no medo. Preparei-a na coragem, no foco. Preparei-a na liberdade para ela ser tudo o que ela quisesse. Tinha que trabalhar para isso, mas foi muito mais nestes pilares do que no receio. Nunca lhe mostrei um mundo cor-de-rosa e bonitinho, ou azul, ou arco-íris. Aliás, eu sempre lhe disse todas as noites sonhos arco-íris, desde que ela é bebê. E a linguagem é importante. As palavras que pões na boca e dizes ao outro, a um filho, a um colega, é importante. A minha filha não adormeceu a ouvir sonhos cor-de-rosa. Ela adormeceu a ouvir sonhos arco-íris. E isto fica. Mas pronto, a linguagem outra vez, porque eu acho que é mesmo muito importante. Mas vamos aí à linguagem. A palavra tem um peso. São as palavras. A palavra tem um peso. Mas, por exemplo, quando vocês apareceram com as capazes, vocês foram trucidadas. Sim. E continuaram a ser ao longo do tempo. Sim, sendo claro, que muitas das parte. conquistas que vocês conseguiram também foi trazer isto para o léxico comum. Sim, claro. De falarmos de outra porque maneira. Ainda tinha muito medo de dizer feminista. As pessoas tinham medo da palavra. Portanto, primeiro era esse o primeiro degrau. Desconstruir, explicar, mostrar o dicionário. Conseguiu-se? Eu acho que há aqui uma geração, na altura, adolescentes que estavam completamente desfocados do tema. Não sei se foi um bocadinho porque houve alguém que nos acusou de estar na moda. Agora é moda. Ainda bem, não quer saber. Desde que esteja a discussão aberta, está tudo certo. Mas pelo menos a partir do momento em que falas do assunto, em que tentas quebrar tabus e no mínimo explicar o conceito de, não é? Muita gente, eu tinha colegas que, não sou feminista, sou humanista. E eu, parou. Estamos a confundir conceitos, tinha que explicar com muita paciência. E hoje em dia já não é necessário, mas as pessoas já sabem. Enfim, uma grande fatia. Há pessoas que a Black Lives Matter respondem All Lives Matter. E não conseguem perceber a diferença, não é? Claro. De que o problema não é a minha casa está a arder, não, mas a minha também é uma casa, mas não está a arder, não é? Claro. Enfim, é essa a questão. Isto para te voltar à Carolina, que é a minha filha, foi muito mais na responsabilidade e na liberdade e no... Eu nem sequer disse que ia ser mais difícil. Ou seja, eu disse que é sempre difícil para qualquer pessoa. E o mundo é it's a jungle out there. Eu sempre disse isto. Mas sobretudo nessa coragem, nesse foco e nessa responsabilização e nessa liberdade. A liberdade é a minha palavra favorita.
Sandra, qual é a próxima fronteira? Porque segundo estes dados que eu tenho aqui, segundo a estratégia da UE para a igualdade de género, os Estados-membros obtiveram uma média de 67,4 pontos em 100 no índice de igualdade de género, uma pontuação que melhorou apenas 5,4 pontos desde 2005. A fronteira agora é qual? Onde é que nós temos que nos focar? Como presidente da SIG, estas coisas, quer dizer, isto é o teu dia-a-dia, obviamente, nós estamos só aqui a tentar entendê-lo, mas depois parece que é um barco enorme, não é? O que é que se faz? É um barco enorme, como é que o tiramos sequer do porto? Qual é a Sim, próxima fase? É claro que é um barco enorme, mas as coisas estão todas relacionadas umas com as outras, não é? A própria questão da igualdade salarial, ela não vem por acaso e não é um átomo perdido, não é? Portanto, está relacionada com aquilo que chamamos da segregação profissional, que já aqui falámos, que é os rapazes mais irem para umas áreas educacionais e profissionais e as raparigas para outras. É o grande problema da pouca partilha ou do desequilíbrio na partilha das tarefas domésticas, que é um dos problemas fundamentais que nós temos aqui, diria eu, causa-consequência de quase tudo o resto. É esta... O que acontece em casa, não é? É o que é que acontece em casa. É porque é muito difícil entrar dentro de casa, não é? E de facto, por muitas medidas públicas, medidas que possam ser aprovadas no sentido de tentar incrementar esta maior partilha, ela é extremamente difícil, não é? Porque o que se passa dentro de casa, de facto, são aquelas quatro paredes, e como dizia aí, vem muito bem, muitas vezes são as próprias mulheres que acham, não sabes fazer nada, eu faço. Isso é uma coisa que se ouve muito. Ai não, quem se toma bem conta do meu bebê sou eu. E isto são coisas que muito facilmente, está bem, então faz, não é? E isto faz com que a muito breve trecho, lá está, mais uma vez, eles com mais disponibilidade para o trabalho do que elas. E isso é uma das razões principais pela qual nós continuamos a ter poucos progressos. Porque nas questões das licenças parentais temos feito enormes progressos. Aliás, neste momento, em pouco mais de 12 anos, temos quase 40% de não diria casais, mas de progenitores que quando os seus filhos nascem partilham pelo menos 30 dias de licença, que era uma coisa que antes, há 12, 15 anos atrás, ninguém fazia. Os próprios pais, homens, nem as suas licenças obrigatórias gozavam. Hoje em dia isso está muito diferente. É muito comum, e eu creio que o IKEA também tem essa vivência. Os homens hoje em dia, quando são pais, quase todos, para não dizer todos, querem a sua licença parental, exigem a sua licença parental. Isto já foi uma evolução enorme nos últimos tempos. A questão da educação, a maior parte das mulheres, a maior parte dos doutorados, de população com doutoramento ou doutorandos, são mulheres. A maior parte das mulheres, das pessoas que têm cursos superiores, são mulheres. As mulheres desistem muito, as raparigas desistem muito menos da escola do que os homens, do que os rapazes, o que aliás isso até é uma coisa que não é positiva, porque nós não queremos é que ninguém desista da escola naturalmente, mas houve aqui uma evolução enorme. Só que claro, quando nós vamos efetivamente depois fazer o cômputo geral, aparecem essas coisas, não conseguimos subir loucamente nos rankings, porque efetivamente continua a haver aquilo que se chama, uns chamam de teto de vidro, não é? E outros chamam de pés de chumbo. Que é a dificuldade que as mulheres efetivamente têm em subir na carreira profissional face aos homens, que é muito mais fácil. Os homens é como se fossem, não é, pela autoestrada. Conviver. Não é? E as mulheres vão ali. Aliás, eu acho que até, eu não tenho agora aqui o dado mesmo à minha frente, mas é qualquer coisa como 35%. Exato, segundo o estudo IKEA de 2020, realizado pela Globescan, 35% das pessoas consideram que as carreiras das mulheres são atrasadas porque trabalham mais em casa do que os homens. Exato. E já agora, se me permite, só uma coisa. Claro. Há aqui algo que é extremamente importante neste momento que estamos a viver ainda de pandemia, mas com muita esperança que estejamos quase no pós-pandemia, que é o que é que vai acontecer no pós-pandemia. E esta questão do teletrabalho, por exemplo, das mulheres e dos homens a trabalharem mais a partir de casa, e eu devo dizer que sou, desde sempre, mesmo antes da pandemia, sempre defendi o teletrabalho como uma boa ferramenta de conciliação de trabalho e família. Mas atenção, se for só para ser gozado pelas mulheres, é a retradicionalização total e a voltar... Não só está em casa com os filhos, como também trabalha a partir de casa, como não tem um tempo... Não, e deixou de estar no posto de trabalho e desapareceu do mapa, nunca mais vai chegar a chefe perde acesso, não é? Na sua vida. E portanto, este é um momento também muito importante para as organizações, ver o que é que vão fazer com esta potencialidade do teletrabalho, que claro, percebe-se que provavelmente vai para ficar. Um teletrabalho híbrido, suponho eu, seria muito importante e provavelmente a solução mais inteligente, que é ela parecer
parcial entre presencial Que é o que se passa na IKEA, e virtual, não é? para quem assim o puder, mas tem que ser homens e mulheres, não pode ser só as mulheres. E se Não as dá. organizações perceberem que é as mulheres que estão, de uma forma geral, a pedirem, pá, não sei, arranjem cotas, qualquer coisa. Mas senão é o fim, andamos para trás anos. catastrófico. Não pode E ser. podemos aspirar aos modelos suecos, por exemplo, de parentalidade, suecos e holandeses, e de repente licenças parentais de 6 meses e de 1 ano. E Pois, são sociedades muito diferentes porque obviamente, com outra. tem com- outro nível financeiro e isso, Claro. não é? Faz logo Tem aqui uma impacto. diferença muito grande. Nós temos salários tipicamente baixos e, portanto, isso faz toda a diferença. Mas é também preciso ver que os modelos nórdicos também não são assim tão espetaculares, porque se nós formos ver as estatísticas, eles têm um nível enorme de trabalho parcial feminino. Hum. Ou seja, parece que aquilo é tudo muito bom, mas na verdade tem esta lógica um bocadinho de retradicionalização, que é, de uma forma geral, quando as crianças nascem, são as mulheres que ficam em part-time durante os primeiros anos de vida das crianças, que depois, como eles têm mais filhos, aquilo dura ali uns 10, 15 anos, e quando nós vamos ver diferenças salariais nos países nórdicos são muito elevadas, e uma das principais razões é que elas chegam pouco a cargos de direção. Porque que passaram interessante. grande parte do seu tempo a fazer teletrabalho. Porque não é tudo bom Trabalho na parcial. Europa do Não, Norte. não é Uau. tudo bom. Tudo bem, saúde mental, então. Falando em doenças, e por exemplo, a saúde mental, obviamente, é um dos temas finalmente deste século, já estamos a abordá-lo finalmente, e durante tanto tempo. Iva, quantas vezes era tão difícil falar sobre isto em televisão e em rádio, as pessoas não falavam sequer sobre estes temas e Nem sequer, mesmo a nível de coordenação, se calhar vamos evitar. claro, vamos evitar, é um bocado triste, É. não vamos por aí. Mas há uma doença que eu acho que é a pior de todas, que é o machismo endémico que existe em Portugal, não é? Dá para trucidar este machismo, Iva? Eu vou trucidando todos os dias, sempre que posso. Acredito que estamos melhor. Eu sou uma otimista. Tudo bem que sou mulher branca europeia privilegiada e por isso posso dizer que sou otimista. Portanto, Claro. eu assumo meia culpa. Mas estamos melhor. Mas Portugal é um país extremamente machista. As culturas latinas são muito machistas. As empresas ainda são muito machistas. As famílias ainda são muito machistas. Com o tempo. A televisão é machista? Então não é. É. Muito. A imprensa é muito machista. Bruna, à Tudo tua errado. volta sentes uma mudança de comportamento ou ainda estamos a anos-luz desse estilhaçar, desse machismo? Eu acho que ainda estamos muito longe, e veja-se pelos ataques homofóbicos que acontecem, transfóbicos, que nem sequer vamos, se É formos verdade. por aí então, Então aí. o desafiar a ideia do que é o género, não é? Que ainda é mais, meu Deus, era mais um outro programa inteiro sobre o que é o género ou não. O que é que um homem e mulher podem fazer o que quiserem, mas uma pessoa pode ser aquilo que entender, não é? Pá. À tua volta sentes uma mudança de mentalidade? Olha, eu sou um bocadinho como Otimista. a Iva, otimista. Já Sim. tínhamos partilhado isso. Portanto, vejo sempre as coisas de uma forma muito positiva e quero acreditar que sim, que há uma mudança. Acho que todos temos que ser agentes dessa mudança, mas claramente depois quando olhamos à nossa volta e vemos estes exemplos, ficamos um bocadinho mais céticos. Ainda assim, quero acreditar que há uma mudança. Queria também realçar aquilo que a Sandra disse há pouco. Ou seja, se nós não fizermos nada rapidamente, as coisas vão demorar muito mais tempo. Temos que fazer um esforço todos para que as coisas aconteçam depressa. Claramente, a questão da igualdade salarial está muito ligada, de facto, à igualdade de oportunidades, à igualdade ao acesso a essas oportunidades. E se não houver, de facto, o acesso das mulheres a funções de liderança e a igualdade também, não apenas a funções de liderança, mas depois a igualdade salarial nas mesmas funções. Porque às vezes o que acontece é, ok, agora temos 50%, por exemplo, 50-50 de mulheres porque é obrigatório em determinadas funções. Sim, mas recebem o mesmo na mesma função e isso é algo que é fundamental nós garantirmos. Por exemplo, na IKEA foi algo que nós procuramos garantir. Não apenas ter igualdade de representação do género nas mesmas funções, mas também que as pessoas que desempenham a mesma função tenham igual remuneração por igual trabalho, que é aquilo que é fundamental. Muitas vezes não acontece. Portanto, acho que as duas coisas estão linkadas. Cabe-nos a nós todos continuar a lutar por isso e eu continuo a acreditar que isso é possível. É na lei que se muda isso, Sandra? Bom, a lei Regula. já regula e a própria Constituição. Trabalho igual, de igual valor, mesmo salário. Na Mas nem prática, sempre isso acontece, não é? pois, às A vezes nem questão é sempre essa. acontece e aí a própria autoridade das condições de trabalho pode ser chamada a intervir. Mas muitas vezes, ou mais, a maior parte das vezes, hoje em dia, aquilo que acontece é uma discriminação que é indireta, porque esta direta
é relativamente fácil de corrigir e até de chamar a atenção e de, Sim, porque é gritante, e de pedir, não é? e pedir Claro. às autoridades que possam intervir. A outra é que é mais complicada, que é como é que se mede o valor de uma profissão ou de um cargo, de um posto de trabalho que é parecido com o outro, mas que não é exatamente igual, ou então um que até é diferente, mas que se calhar o valor é o mesmo. Como é que se mede isto? Por isso é que agora, recentemente em 2008, foi aprovada uma lei cá em Portugal. Aliás, é dos primeiros países europeus que a tem, e até está neste momento em discussão na Comissão Europeia uma proposta de diretiva que visa, que até é inspirada nesta lei, para tentar Portanto, criar não na uma Europa diretiva. do Norte, na Europa do Sul. Se for só registar. Que é no fundo é exigir que exista nas empresas uma política de formação salarial transparente, ou seja, que cada salário, que cada posto de trabalho tem um salário, mas que se explique como é que aquele número, como é que aquele valor, Como é que se chegou ali? como é que se chegou ali. Como é que portanto, todas as componentes têm que estar valoradas para que se explique, está bem, tu ganhas 300, ela ganha 280, ok, mas agora explica lá tudo o que ela faz, explica lá tudo o que tu fazes, e isto tem que ter uma objetividade, não é? Não é só, olha, eu gosto mais de ti, tu recebes Claro. 300, por acaso és rapaz, mas é só por acaso. Não é? E de facto, entrando nesta lógica, e depois passou a estar em vigor também uma coisa que é o barómetro das disparidades salariais, que também é o Ministério do Trabalho, que através do balanço social, 2 em 2 anos consegue avaliar, então ele consegue ir ver em todas as empresas, em média, no Como é geral. que está a nossa temperatura? Depois, então? exato, depois vê nos setores, e depois dentro dos setores vai ver as empresas. Quando detecta que há alguma que está ali com uma média estranha, se chama e diz, olha, demonstra aí como é que tu chegaste aqui a estes valores todos, para, se por acaso se chega à conclusão que há desajustes que não têm justificação objetiva, então tem que se resolver. Nós estamos, assim, não somos dos piores, mas estamos longe de ser dos melhores, não é? Nós estamos com 14%, Sim. 14% salário base, estamos a falar do salário base, porque fomos falar nas remunerações, nos ganhos, não é? Sim. Como lhe Sim, sim. chamamos, que é com a componente variável, suplementos, benefícios, bom, isso aí é uma então, tragédia, a sobe logo clivagem é para, gigante. É aí sobe logo onde se para pode 20 e fazer tal essas- por cento. Sim. Mas, por exemplo, essa questão do mesmo valor pelo mesmo trabalho, pela mesma função, por exemplo, em televisão ou em rádio, é uma coisa dificílima de medir, não é? Porque, por exemplo, obviamente que tu deves ganhar o mesmo dinheiro que o teu co-host, mas depois há métricas, não é? Se aquela pessoa for super bem sucedida, tu tens um valor comercial diferente a outra pessoa. Sim, porque aí já Não é? é meritocracia barra carreira, anos de carreira e evolução de carreira. Sim. E aí já não é comparável. Eu estava a lembrar-me quem é que tem que ganhar mais, sei lá, um Christian Bale ou a Meryl Streep. Meryl Streep ou seja, ela Sim. tem mais anos, mas é porque sim, depois aí começa a ser difícil. Agora, quando tem os mesmos anos de carreira, estão mais ou menos na mesma métrica de sucesso, Sim. aí é fácil. Mas e quando não é assim? Tem que ganhar só porque são protagonistas, só porque são protagonistas vão ganhar o mesmo, mas há uma carreira para trás Sim. e então isso não é tido Rui em de conta. Carvalho há de ganhar o mesmo que uma protagonista? Ou seja, Exato. mas ao mesmo tempo eu nisso Munhoz, claro que sim, mas não é? Isso tudo não é quantificável. Nos Estados Unidos como é que era? Quando estiveste nos Estados Unidos? A trabalhar como produtora, não é? Sim. O que é que tu sentias? Nos Eu, Estados Unidos, por exemplo, ajuda-me, aquela, não é guild, eu não quero dizer a guild, eu quero dizer o SEG, por exemplo, há coisas muito há tabelas claras claríssimas, a partir do momento em que ganhas X, já nunca mais podes ganhar abaixo disto. Isso é sempre Quem me fascinante. dera. Ou seja, isso é, enfim, é um pau dois bicos, porque imagina, se tu num trabalho consegues chegar 1 milhão, Sim. depois só te podem contratar quem tiver 1 milhão para te dar, porque já não podes ganhar menos. Podes Portanto, estar se só muito tempo tiver sem trabalhar. 250 euros já não trabalhas. Não. Portanto, também não jantas, não é? Eles são um bocadinho. O que eu senti foi que com o Me Too e todos os movimentos, e aquilo foi até com o exemplo de colegas que decidiram dizer quanto é que estavam a ganhar, porque isso de antes também, dizer quanto se ganha Mas isso continua a ser difícil cá, continua não a é? ser cá. Agora, Mas a eu partir acho do que é momento- transversal a todas as áreas. Eu Sim. acho que os portugueses não gostam de discutir normalmente dinheiro. quanto se É. ganha. E Salários. na verdade a única solução foi eles começarem a dizer quanto é que ganhavam e dizer não, eu estou a ganhar mais, ela tem a ganhar igual. E durante um tempo aquilo foi tudo pela mesma bitola. Se bem que agora já começa a ver a questão de, tá bem, mas e a carreira para trás? E então como é que... Uhum. E isso, pois, enfim. Mas pelo menos, quando tem mais ou menos a mesma idade e mais ou menos, Uhum. e estão a fazer um filme juntos ou um programa, aí é igual. Portugal viveu vagamente ali um pequeno momento Me Too que depois sussurrou, o que também acho que é muito
uma reflexão muito interessante sobre a sociedade que temos. Há uma zona de vulnerabilidade constante que ainda não foi abordada, então, dentro das empresas, não é? De que forma é que. Eu não faço ideia se do ponto de vista legal isso já está altamente estipulado e regulado, mas a sensação que eu tenho é que acontecem muitas coisas e as pessoas não relatam os seus assédios ou não relatam os abusos de poder, que acontecem sobretudo sobre mulheres. Sim. Nossa, isso é um problema Imenso, não é? Isso é um buraco negro, não é? Porque a lei está previsto na lei, as formas de prevenção, as formas de combate, as empresas são obrigadas a ter códigos de conduta de combate ao assédio, enfim, tudo isso está feito. A questão é o que se passa na prática, e aquilo que nós vemos na prática é que as pessoas que são vítimas de assédio, que são maioritariamente mulheres, mas não só, mas são maioritariamente mulheres, mas também pessoas LGBTI, trans, então a situação também é bastante grave. Mas aquilo que acontece é que elas não sentem confiança, nem sentem que se fizerem queixa vão melhorar a situação delas. E isso é que é uma coisa extremamente negativa. E é por isso que é tão importante o Me Too, que cá, enfim, não foi importante, teve ali aquele momento que mas não ganhou força. Que fez barulho, mas depois não conseguiu ainda. Quem sabe se não há aqui eu acho que haverá um revenge, e espero que sim. A verdade vem sempre ao de cima. Mas aquilo que acontece é porque é que estas mulheres fizeram isto? Elas fizeram porque elas acharam que era a maneira, efetivamente, de conseguirem que olhassem para elas, sabendo que as iam criticar, mas também utilizando, no fundo, o poder que tinham porque eram figuras públicas. E o que acontece é que em 99% das circunstâncias isto acontece com pessoas que não são figuras públicas, e então quase nada, não é? Elas têm medo de se queixar porque acham que não vão acreditar nelas, vão dizer que se calhar elas até deram origem àquilo. Aliás, tudo aquilo que nós vimos na comunicação social. As reações de qualquer caso terríveis, que fosse relatado, não é? Daí o machismo endémico que não está. E temos um problema que é a nossa justiça, apesar do enquadramento legal ser muito bom, na prática aquilo que nós vemos é ou quase não temos casos, é quase tudo arquivado, ou então temos sentenças absolutamente absurdas, como já ouvimos algumas, nomeadamente nas questões de violência doméstica, em algumas circunstâncias, e em que os assédios são, de facto, de uma forma geral, subvalorizados. É quase, lá está, no fundo é um machismo latente e absoluto, que é aquilo, se calhar, lá está, puxou-lhe o cabelo, mas se calhar estava só a ser querido, se calhar até, olha, gosta dela, mas não sabe dizer como, não é? Pois. E isto é um problema, e isto é aqui que nós temos que atuar muito. Os serviços públicos aqui têm muita responsabilidade, nós temos que conseguir transmitir confiança às pessoas que são vítimas de assédio, para conseguirem vir reclamar, exigirem os seus direitos e não terem medo de ficar piores do que a situação já tem. De serem despedidas, de serem gozadas, de serem perseguidas, de serem maltratadas, porque de facto são situações de solidão profundas, não é? Porque a pessoa vê-se naquela situação, muitas vezes não há testemunhas, porque muitas vezes as coisas acontecem sem ninguém a ver. E depois elas ficam completamente a achar que ninguém vai acreditar nelas, e portanto é muito importante. As empresas, faço aqui também um apelo, e ao IKEA, que aliás devo dizer tem sido sempre um colaborador fantástico, uma empresa que colabora muito com a SIG, e antes eu já trabalhei na City também, assim o faziam, e que têm políticas de facto de promoção da igualdade de género muitíssimo interessantes, que de facto atuam nesta questão do assédio e que mostra para fora a sua boa prática. Porque as boas práticas de empresas contagiam. Outras, não é? Mais até do que vir a presidente da SIG dizer façam lá isto. Sim. Entre pares as coisas têm outra visibilidade, e isso é fundamental, é que de facto as pessoas deixem de ter medo de se queixarem, e neste momento aquilo é que tem. Se vocês forem ver as estatísticas nacionais, são risíveis. Até 5 queixas por ano, 7, 8, 20. Sim. E a violência doméstica, igual nós tivemos um episódio sobre violência doméstica. E a sensação é que depois nunca há uma punição adequada, ou as vítimas são desacreditadas em tribunal. É uma coisa muito constante. Deve ter vivido isso várias vezes em televisão, de como os teus convidados várias vezes relatavam experiências semelhantes, não é? Sim, e mesmo quando chegam a tribunal, as penas transitam em julgado mesmo para os agressores são anedóticas, são ultrajantes. O nosso sistema penal e judicial tem que ser revisto. Acho que há aqui um grande desequilíbrio entre o crime que é cometido e as penas que são aplicadas nas agressões, na violência doméstica e nas violações,
E enfim, para não me esticar, porque depois em relação a menores então, acho que as nossas penas em Portugal é brando nestas penas. Eu não tenho medo de dizer isto, acho que deviam ser mesmo muito pesadas e devia ser uma mensagem clara para os agressores, porque acho que essa mensagem não é passada pelo próprio sistema judicial quando um juiz dá uma pena suspensa ou enfim. E eu vejo isto todos os dias e nós lidamos com vítimas todos os dias. E o sistema judicial fica desacreditado. Porque, assim, eu não acompanho o processo, eu não li o processo todo. Mas às vezes é tão gritante. Anos e anos de perseguição. E depois que acabam em mortes, muitas. Sim. E as penas são sempre irrisórias. Ou suspensas. Ou, portanto, quando alguém apanha 25 anos porque houve uma agressão, devia ser. Era uma mensagem clara ao agressor. E se calhar porque o agressor é violento, mas não é estúpido. Né? Isto era uma mensagem clara para o agressor. Se as penas fossem fortes, de facto, pesadíssimas, e não tem acontecido. Portanto, o nosso sistema, eu não estou muito satisfeita com o sistema judicial em relação a este ramifica tema. do mesmo sítio, não é? Que é o machismo e a alteração. Parece que há há uma inevitabilidade na mudança, não é? Mas parece que custa muito a engolir. É muito difícil mudar as mentalidades. Toda a gente já disse isto, é um lugar comum, mas é que é mesmo, não é? Também na lei muda-se, mas depois a mentalidade não acompanha a lei, mas não é? É difícil, mas se nós olharmos que não passou assim há tanto tempo, o adultério, por exemplo, se fosse a mulher a cometer, era uma tragédia grega e o marido até tinha direito a matá-la. Antes do 25 de Abril era. Não é? Portanto, estamos a homossexualidade era crime até 81, não é? Sim, claro. A própria violência doméstica só nos anos 80 é que começa a ser entendida como crime, porque até aí era entre marido e mulher não se mete a colher. Sim. Ora, os anos 80 é há pouco tempo, muito pouco tempo, e portanto claro que não se muda de um dia para o outro. Agora, eu acho que tem sido feito um trabalho muitíssimo importante na questão, por exemplo, da violência doméstica, na capacitação, na formação, na sensibilização para estas matérias. Acho que, por exemplo, a atual Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e outras também que antecederam, têm trabalhado muito nesta matéria e tem-se feito imenso, mas temos que conseguir chegar mais longe. Eu acho que faz quase falta aqui talvez um pacto de regime institucional para as questões da violência doméstica, e partilho aqui também alguma frustração com a Iva relativamente à justiça. Então, para fechar, próximos passos, na vossa opinião, que possam introduzir então mais igualdade, começo por ti, Iva, no teu dia-a-dia na televisão, nos média, naquilo que vais relatando. Onde é que tu gostavas? A igualdade salarial, obviamente, sim, mas a igualdade, na tua opinião, qual é o próximo passo que tu gostarias que acontecesse, que fosse mais visível? Gostava que houvesse formação dentro das televisões, por exemplo. Obrigar a empresa toda a sentar-se, e como há para o Dalet e o Quantel... É um sistema operativo de rádio. Mas há workshops e formações quando há atualizações de software, toda a gente tem que ir, sim, não é? Claro. Não, devia haver formações em igualdade de género. Que a faz, não é? Isto devia ser obrigatório, uma vez por ano, Assembleia Geral, tudo ali, 3 dias se fosse preciso, porque eu acho que há pessoas que passam uma vida inteira que não olham, nem sequer se apercebem disto, deste tema, e trabalham até numa televisão ou num meio de comunicação e passa-lhes tudo ao lado. A Sandra falava de não se davam conta, não é? Não se dão conta. Portanto, eu acho que era um passo importante, discutir mais este tema, mas obrigar as pessoas a estarem ali a ouvir e ter exemplos e a perceberem as desigualdades, porque não se apercebem, porque lhes passa completamente ao lado, porque não é com eles. Portanto, eu acho que para mim era um ponto, era um início, abrir essa discussão, mas obrigar toda a gente a estar presente, desde o Presidente do Conselho de Administração até à empregada de limpeza, ou o empregado de limpeza, neste caso, não vou dizer que ela, porque é um ele, para ver, mas acho que é muito importante. Agora, a partir daí, porque isto também muda mentalidades. O que é que achas? Tu provavelmente sabes que isso acontece na IKEA, não é? Vocês têm vários momentos desses. Para ti, qual é o próximo passo? Olha... subscrevo totalmente aquilo que disse a Iva. Nós começámos também por apostar na formação dos nossos colaboradores, dos nossos colegas. Temos formações específicas, inclusive para quem tem responsabilidade de equipas, de liderança de equipas, e também para quem faz o recrutamento, porque ao nível das empresas, de facto, quem está na linha de recrutamento é muitas vezes quem tem uma primeira responsabilidade na oferta salarial que é oferecida. E, portanto, é fundamental darmos essa formação. E depois, para além disso, há coisas que até são simples, mas que têm um efeito fantástico e que nós muitas vezes não pensamos nelas.
E uma coisa muito simples, por exemplo, estamos a fazer com as equipas de recrutamento é deixar de perguntar quanto é que as pessoas oferem na sua função atual. Porque se nós já temos, de facto, um desnível na sociedade, hoje em dia, se nós vamos perpetuar esses mecanismos, vamos estar a perpetuar esse desnível. Ou seja, ou perguntar quanto é que as pessoas hoje em dia já estão a oferir, e se usarmos isso como referência para a oferta futura, então estamos a perpetuar essa diferença. Portanto, temos que deixar de perguntar quanto é que as pessoas recebem hoje em dia e começar a olhar para aquilo que é a função, para aquilo que é o nível de competência que a pessoa tem para aquela função e dar a oferta salarial com base nesses critérios. E isso já é um pequeno passo, mas que acredito que possa ter algum impacto. Nós estamos a fazer isso na IKEA e acredito que outras empresas vão fazê-lo e outras instituições, e é um pequeno passo, mas de facto acredito que será muito mais pela área da formação, da educação nas escolas, etc. Porque é uma questão de mudança de mentalidade, claramente. E o caminho constrói-se, eu acho que era aquilo que também, quer dizer, todos nós, se calhar, quem está mais presente em antena sabe que as coisas que nós achávamos há 10 anos e dizíamos há 10 anos no ar, se calhar não tem nada a ver com o que nós dizemos hoje, mas tudo isto é um caminho, não é? As empresas, acho que como é que é? Progress is made, acho que era o hashtag da IKEA, demora, não é? Tudo isto demora. Sandra, final. Passos finais, até porque imagino que os dossiês em cima da mesa sejam vários. Sim, são vários, temos muitas coisas, há várias apostas. Nunca acaba o trabalho, não é? Há várias apostas, eu acho que é de sempre, mas que nunca pode ser abandonada, que é na educação, não é? E realmente o que nós vivemos esta situação de previdência cautelar contra as aulas de cidadania, mas eu acho que temos é que fazer um raid de aulas de cidadania por todo o lado. As pessoas engulam cidadania, não é? Eu percebo, eu estou disponível para isso. Não, porque, vem cá ao fim de semana. E porque é fundamental, é muito importante, e mais do que isso eu tenho a sorte de vez em quando ser convidada para ir dar algumas aulas de cidadania a algumas escolas. E é fantástico porque os miúdos e miúdas ali dos 12, 13, 14 anos, eles têm imensa curiosidade em saber coisas, eles fazem perguntas super pertinentes, eles querem saber, eles não querem ser ignorantes, não querem viver na obscuridade, e de facto isso dá-nos imensa esperança quando ali vamos, porque são miúdos que nos perguntam, mas eu quero saber tudo, porque eu quero perceber se sou racista, se não sou, mas para isso eu preciso saber como é que... E isso, alguém com aquelas cabecinhas está ali com aquele pensamento, desarma-nos. Pergunto-lhes, vocês são feministas? A pensar, ninguém vai dizer, vão todos ser vergonha, todos braço no ar a dizer que eram feministas. E eu, espetáculo. Então, e sabiam o que era ser feminista? Não? E tu ficas a pensar, bem, há realmente esperança nisto. E estes miúdos querem aprender, e são os nossos miúdos que são os homens da amanhã e as mulheres da amanhã, e que são o futuro do nosso país. E portanto o que eu acho é que este trabalho que a SIC também vai fazendo, e com o Ministério da Educação e que o Governo vai estando também sempre muito atuante nesta matéria, mas tem que ser mais, é aulas de facto de cidadania, mas desde logo que eles são muito pequeninos. E também com o pessoal docente, não é só os... Claro, são os que normalmente é muito passam, importante, não é? Porque... Aquela coisa de chegarmos, se calhar não sei se já percebi que nós temos filhos, não sei se têm ou não, mas vamos a um colégio e aquele cantinho cor-de-rosa com a cozinhazinha para as meninas brincarem, aquilo não pode ser. Não pode ser. Não quer dizer que as miúdas não possam querer brincar com aquilo, brinquem com o que quiserem, mas não as encaminhem como se aquilo fosse as coisas delas. Mas para isso a própria professora e professor têm que também estar atentos a estas matérias, e muitas vezes não estão, porque também não lhes explicaram, eles têm mais do que pensar e não se têm para essa sensibilização. Portanto, acho que pessoal docente, super importante, as nossas crianças, jovens também. E agora outra área completamente diferente, mas eu acho que temos que estar mesmo em cima, é esta coisa da transição digital. As miúdas não podem ficar fora disto. Portanto, nós já neste momento temos uma diferença muito grande, temos muitos mais rapazes a aderirem às questões digitais do que as raparigas, e isso pode ser realmente a muito curto trecho. Questões digitais, carreiras ligadas ao digital, é isso? Carreiras ligadas ao digital, a própria acessibilidade ao digital. Portanto, também nós temos tido muito trabalho, e também neste momento o próprio programa de transição digital nacional está a fazer muita sensibilização e muita formação e capacitação de mulheres já adultas
porque há muita iliteracia digital. Sim. E hoje em dia, você já nem é um médico que consegue ir ao Serviço Nacional de Saúde se não souber preencher a sua consulta, não é? Marcar a sua consulta, ou mesmo ver o que é que se passa com os filhos na escola sem ir lá à plataforma, não sei das quantas, e portanto é absolutamente fundamental. E temos ainda uma grande parte da nossa sociedade, nomeadamente mulheres, que estão completamente fora disto, e depois as raparigas, as jovens, temos que ter mais raparigas nas áreas das ciências, é fundamental, e porque senão daqui a nada o que nós vamos ter, porque já sabemos que tudo agora vai ser à volta dos algoritmos, não é? E se tivermos algoritmos só feitos por homens, nós vamos ter um mundo feito para homens. Vai retroceder tudo outra vez. Isso é tão importante. E portanto temos que ter homens e mulheres, e homens e mulheres, mas de vários tipos, vários géneros. Não pode ser só as brancas europeias também a fazerem algoritmos e os brancos europeus ou americanos. Nós temos que ter tudo, temos que ter todas as áreas, todos os tipos de homens e de mulheres. Isso é fundamental. E neste momento estamos a ter muitos homens brancos norte-americanos a fazer isso. Sim, e pode ser um grande problema. A nossa visão do mundo. A nossa visão do mundo pode ficar muito curta. É isso. Todas as pessoas têm que fazer parte da conversa. Obrigado por terem vindo hoje, meus convidados. Último episódio do podcast igualmente. Voltamos com mais uma temporada em breve. Já sabe, pode sempre acompanhar nas redes sociais e também no Spotify ou no YouTube. Obrigado a todos. Obrigado. E não se esqueça que o progresso é mesmo feito por todos nós. Cada degrau pede que façamos perguntas em casa e que mudemos a maneira como pensamos. Portanto, cada um tem uma voz. Não se esqueça disso. Igualmente.